A gente está aqui para o quarto episódio do Chronic Pod, e dessa vez a gente tem uma convidada muito especial, que é a Rebeca. Ela é mãe do Caleb. O Caleb tem uma doença rara e ela veio, assim, na verdade a gente veio até ela numa versão híbrida aí do podcast, né, com o intuito de conhecer um pouco da história do Caleb, né. Então, assim, quero te agradecer, Rebeca, por abrir as portas pra gente, né, por compartilhar a história dele, né, que tem sido de muita luta, né, de muita batalha. E quero saber um pouco mais de vocês, né. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivana. É um prazer estar aqui com vocês e também poder compartilhar um pouco mais, né, da história do Caleb para mais pessoas. Como que foi a gravidez do Caleb? A gravidez de Caleb foi bem tranquila até a 35ª semana, né, que eu tava entrando nos 8 meses e tava tudo bem. Só que aí eu comecei a ter o aumento do líquido amniótico e entrei numa gestação de risco, bem no finalzinho, né, perto de Caleb nascer. E com esse polidrâmio, eu também tive uma infecção no endométrio. Então, tive uma endometrite que causou um parto prematuro de Caleb. Ele nasceu de 36 semanas e nasceu super bem. Apesar de tudo, ele não teve nenhuma sequela e a gente ficou internado só para receber antibiótico por causa da minha infecção. Então, Caleb nasceu super saudável, nasceu com um peso super bom, apesar de ter nascido um prematuro mais tardio, nasceu com quase 3 quilos, um tamanho também legal. Só que ele mamava e não ganhava peso. Aí foi quando os médicos começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada com ele. A gente ainda estava internado, né, recebendo antibiótico. E Caleb perdia por dia 200 gramas. 200 gramas ele perdia assim por dia. Ele mamava super bem, mas não ganhava peso. E também ele tinha uma diarreia muito constante. O primeiro mecônio dele foi dentro da barriga, tanto. Ele já evacuava dentro da barriga. Então, os médicos já se alertaram e perceberam que tinha alguma coisa errada, mas eles acharam que era por causa da alimentação, né? Por causa que ele não estava mamando bem, porque ele tinha alguma intolerância. Aí os médicos começaram a desconfiar, vamos tirar isso, vamos tirar o leite materno e ver o que é que acontece. Não deu certo. Caleb continuava perdendo peso. Continuava desidratando e se desnutrindo. Vamos introduzir fórmula. Foi pior ainda. A fórmula piorou muito o estado de Caleb. E assim ele foi perdendo peso. Em 5 dias de vida, Caleb perdeu 1 quilo. Em 5 dias de vida, ele perdeu 1 quilo. E os médicos, assim, disseram, não, Caleb tem que ir para a UTI porque tem alguma coisa errada e a gente vai começar a investigar isso melhor. Porque isso pode ser um distúrbio ou uma coisa muito mais grave. E de fato era. Isso tudo foi em Natal. Isso, Caleb a gente é de Caicó, interior de Natal, né, do Rio Grande do Norte, só que Caleb nasceu em Natal pela minha gestação ser de risco. E graças a Deus por isso, porque em Caicó não tinha UTI. E Caleb precisou ir para a UTI às pressas, quando eles descobriram que tinha algo errado com ele. Na gravidez, eles já desconfiaram? Porque você falou que ele já estava evacuando na gravidez? Não, eles acharam que esse aumento de líquido amniótico era porque tinham criado uns bolsões de líquido e tudo mais, mas que isso podia acontecer com qualquer gestante. E não desconfiaram. Só que quando eu fui ter Caleb, ele já tinha evacuado dentro da barriga, e depois a médica, que deu o diagnóstico dele, suspeitou que ele já estava evacuando, e esse aumento de líquido era por causa disso, por causa que ele já estava evacuando, e também foi por isso que pode ter sido causado o parto prematuro. Entendi. E aí? Aí como que chegaram ao diagnóstico? Demorou? Como que foi? Olha, na perspectiva de diagnóstico, né, muita gente recebe o diagnóstico muito mais tardio, né, como você me falou, que só recebeu o diagnóstico 20 anos depois, né. O de Caleb foi rápido. Assim, rápido, né, dentro dos limites ali. Caleb recebeu o diagnóstico dele com apenas 3 meses de vida. Estava com 3 meses de vida. E porque ele já estava, assim, chegando no nível que ele já estava quase falecendo. Os médicos não sabiam mais o que ele tinha. Caleb fez o teste do pezinho, não acusou nada. Caleb fez um painel genético de doenças tratáveis, não acusava nada. Aí os médicos disseram, não, a gente vai ter que ir para um aspecto mais raro, né, de doenças mais raras, genéticas mais raras. E foi quando ele colheu o genoma, que na época se fazia lá no Rio Grande do Norte. E ele colheu esse genoma
quando ele estava com 2 meses, e 1 mês depois, foi até um tempo recorde, porque o genoma normalmente demora muito a sair o resultado. 1 mês depois a gente tinha o resultado da doença dele. Uma doença que afeta menos de 1 para 1 milhão. Qual que é o nome da doença? O nome da doença é doença de inclusão microvilositária. É bem grande o nome. Você demorou a aprender a falar o nome? Eu demorei. Quando a médica falou a primeira vez, eu disse, meu Deus, que doença é essa? Que nome grande é esse? Que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, em resumo, é uma atrofia intestinal, né? A inclusão das microvilosidades é isso, é uma atrofia intestinal que impede a absorção dos nutrientes pelo intestino. E aí, chegou o diagnóstico, como que foi? Quando o Caleb chegou ao diagnóstico, assim, no geral, pelos médicos não ter tanta experiência com a doença, não conseguiram mudar muita coisa, né? Não conseguiram tomar medidas melhores para tratar ele. Aí a gente teve que vir para cá. Foi quando começou o processo da nossa vinda para cá, para um centro de reabilitação intestinal, que aí seria onde ele receberia o tratamento mais adequado para a doença dele. Aqui no Brasil, como eu te falei, tem outros 3 casos, então as outras 3 crianças são tratadas aqui também. E Caleb chegou, e quando ele chegou aqui, já foi outra coisa. Caleb lá no Rio Grande do Norte, por não ter o tratamento adequado, sofria com desnutrição. Ele chegou aqui em São Paulo pesando 3 quilos, com 6 meses de vida. Sofria com desnutrição, ele sofria com a questão de aplasia medular, porque ele tinha baixa plaqueta, né? Precisava fazer reposição de sangue constantemente, tinha infecções de recorrência e muita sepse. Então, assim, quando ele chegou aqui, tudo mudou. E o único centro especializado na doença é aqui em São Paulo? Não, tem aqui e tem lá em Curitiba, que é o Pequeno Príncipe. E aí, ele fez o diagnóstico, vocês vieram para São Paulo? Isso, e antes da gente vir pra cá, teve toda uma burocracia, né? Porque o centro que o Caleb faz acompanhamento é do SUS. Então, existe uma longa fila de espera para poder conseguir fazer parte e conseguir uma vaga. A gente foi até rápido, conseguiu até rápido essa vaga, conseguimos em 2 meses, depois que ele recebeu o diagnóstico. A médica inscreveu ele no programa de falência intestinal do SUS. E 2 meses depois, a gente vinha pra cá e ele conseguia a vaga até rápido, né? E começou o tratamento e o acompanhamento com os médicos especializados, né? Que no caso os gastropediatras. O que mudou, né? De tratamento, de intervenção do Rio Grande do Norte para cá? Sim, a principal coisa que mudou foi a conduta dos médicos em relação à doença intestinal. Caleb recebe uma nutrição venosa por causa da doença, né, dele. Por ele não absorver nutrientes, ele não pode se alimentar via oral, porque isso não vai nutri-lo e nem vai fazer ele ganhar peso e nem se desenvolver adequadamente. Então, por causa disso, ele precisa de uma nutrição venosa, chamada nutrição parenteral. E a conduta lá no Rio Grande do Norte, em relação à nutrição parenteral, é muito diferente da conduta aqui. Lá, os médicos eram mais limitados e não tinham tanto conhecimento para manipular parenteral e tudo mais. Quando veio para cá, a primeira coisa que mudou foi isso. Eles mandaram manipular uma parenteral mais adequada para Caleb, e foi aí que ele começou a ganhar peso. E ganhando peso, a imunidade de Caleb melhorou. Ele deixou de ter aquelas sepses de recorrência, mas ele foi ganhando mais imunidade, né? E conseguindo se desenvolver melhor. Então, em 1 mês, aqui em São Paulo, ele já tinha ganhado quase 500 gramas. Coisa que lá no Rio Grande do Norte ele não conseguia. Não conseguia ganhar peso. Ele não se mantinha bem lá no Rio Grande do Norte. Então, quando a gente veio pra cá, tudo isso foi mudando aos poucos. Foi diminuindo as sepses, ele foi ganhando peso, foi se desenvolvendo e ficando bem. Uhum. E a gente passou mais ou menos 4 meses em tratamento lá no Menino Jesus, só fazendo isso, esperando ele ganhar peso, ficar estável para conseguir vir para casa. E aí, vocês tiveram que mudar para São Paulo? Como que foi essa transição? Falei, né? Não tem centro de reabilitação lá no Rio Grande do Norte, e isso acaba limitando, né, o tratamento. Então, a gente teve que mudar para cá. A equipe até nos perguntou, a equipe médica de Caleb nos perguntou se vocês querem se mudar para cá? E a gente optou por se mudar para ter um tratamento mais de perto, né? Até porque numa urgência, numa emergência, por ser uma doença rara, acho que você entende, é muito difícil um médico saber lidar. A gente passa por isso, né? Dificuldade de tratamento mais adequado e especializado. Então a gente disse, não, é melhor a gente se mudar aqui para São Paulo, porque qualquer coisa a gente tá perto da equipe. E outra coisa decisiva na nossa mudança aqui para São Paulo é que lá no Rio Grande do Norte não existe paciente que recebe nutrição parenteral domiciliar. Então,
Para uma criança ir para casa com nutrição parenteral domiciliar, seria muito burocrático a gente conseguir ir lá. A gente disse, não, isso aqui é outro impasse. Se a gente morar em São Paulo, automaticamente a gente vai conseguir levar Caleb para casa. E isso pra gente era o mais importante. Caleb já estava há 10 meses internado. A gente não queria continuar no hospital brigando na justiça para conseguir levar nosso filho para casa. E aqui em São Paulo, quando a gente recebeu alta, a gente já veio para casa com nutrição parenteral domiciliar. E como que é a nutrição parenteral? Assim, ele tem que se alimentar por quanto tempo? Como que é a rotina dele, assim, né? Então, o Caleb precisa dessa nutrição diariamente. Ele recebe todos os dias por 16 horas. E é uma nutrição composta de glicose, água, lipídios, tudo que ele precisa para ganhar peso, para se desenvolver e para ficar bem. Então, assim, é até uma manipulação. Deixa eu ver como é que eu falo isso. Nós fomos treinados pela equipe médica para manipular, né? Porque Caleb tem um cateter venoso e é através desse cateter venoso que ele recebe essa nutrição. Então, nós fomos treinados para manipular catéter e para manipular parenteral. Então, não é um enfermeiro que vem aqui em casa e prepara a parenteral dele. Somos nós que preparamos diariamente. Uhum. E o SUS não fornece esse enfermeiro, então? Na verdade, fornece um enfermeiro para acompanhar a conexão da parenteral. Vem um enfermeiro todos os dias aqui em casa, mas é só para ver eu preparando o procedimento, porque caso aconteça alguma urgência, alguma emergência, ela tá ali, ela é treinada, né, muito mais do que eu, é especializada na área da enfermagem e tudo mais, e ela consegue fazer alguma coisa, né, que ele precisar, que não tiver ao meu alcance. Uhum. Entendi, mas a ideia é que vocês adquiram uma certa autonomia. Exatamente. Quando a criança vem para casa com home care, né, no caso que veio para casa com home care, é para dar mais autonomia aos pais e mais liberdade para que a gente possa, né, ter uma vida mais próxima do normal, né, porque apesar de tudo, o Caleb passa 16 horas utilizando a nutrição parenteral. Então a gente fica meio que limitado, né, a essas 16 horas. Não podemos sair muito como gostaríamos, mas é basicamente isso. Quando o Caleb não está conectado na alimentação parenteral, como que é a rotina dele, o dia a dia, o que ele faz? Então, assim, não muda muita coisa, porque assim, a gente raramente sai de casa, mas Caleb fica muito mais livre para brincar no chão, para brincar na totoquinha dele, que ele adora, pra gente ir no mercado com ele, para sair de casa e fazer coisas em gerais, fazer as terapias dele também. A gente fica muito mais com a maior liberdade, né, com segurança, porque quando ele tá conectado, a gente fica com medo às vezes de puxar o equipo, essas coisas, e puxar o catéter, mas quando ele está livre, ele brinca, ele toma banho, ele se diverte, ele faz... Uhum. E parece que você ganhou uma mochila, né? Sim. Fala um pouco da mochila aí. Então, a gente recebeu essa surpresa, acho que foi 2 semanas atrás, dessa mochila, a mochila chama Outcare. E essa mochila trouxe mais liberdade para nossa família. A equipe orienta que não saiamos com o Caleb conectado pelo risco, né? Que nem eu já falei, de puxar o catéter, de desconectar a nutrição sem querer. E com a mochila da Outcare, isso trouxe mais liberdade, porque é uma mochila totalmente adaptada para carregar a parenteral e a bomba de difusão. Então agora, se a gente quiser sair de casa com o Caleb conectado nessas 16 horas, a gente pode. Inclusive, a gente no futuro, né, pensa em viajar, né, planejar tudo direitinho, viajar, porque agora a gente tem essa mochila. A gente não precisa mais ficar presos em casa na hora que o Caleb está conectado. Agora, se a gente quiser sair assim, vamos jantar ali hoje, vamos jantar fora, o Caleb tá conectado. Coloca a parenteral e a bomba dentro da mochila e a gente vai. E como que é a questão da alimentação parenteral? Tem que manter refrigerada? Como que é? Ela chega diariamente? Como que é isso? Então, agora a gente tá recebendo as bolsas multi, que ela vem compartimentada, e nós recebemos 15 bolsas. E elas precisam ficar refrigeradas, né, constantemente. A gente só tira uma bolsa para preparar e conectar a Caleb. Depois que ele está conectado, ela fica em temperatura ambiente mesmo. Não tem problema, mas, do contrário, elas têm que ficar refrigeradazinhas. A gente tem até uma geladeira só para guardar as nutrições de Caleb. E como que é na hora de fazer a alimentação? Ele fica incomodado? Ele já se adaptou? Como que é a questão? Porque são 16 horas preso em cabos, né? Então, exatamente. Então, Caleb já usa quase 2 anos. Ele já tá mega acostumado.
Ele sabe a hora que a gente vai conectar e ele fica mega feliz quando acaba. Ele chega sempre comemora. Mas ele já tá super acostumado a utilizar a nutrição. Não é algo que o limita tanto, porque ele consegue ainda brincar, consegue ficar aqui no sofá brincando, consegue ler seus livros, mas tem essa questão, né, de ter um cuidado a mais, por ele estar conectado. Ele gosta de ler, né? Sim, ele adora, ele tá quase com uma biblioteca. É? Gosta, já é quase um leitor. E como que tá sendo enfrentar tudo isso longe da família? Olha, tem dias que é difícil. Tem dias que eu, particularmente, me sinto muito solitária por não ter com quem contar. Tipo, aqui em São Paulo só eu e meu esposo. Então, se eu e Ítalo precisar sair só, não tem com quem deixar Caleb. A gente não pode sair sem ele. Até porque a gente não tem nem coragem de sair e deixar ele sozinho. Mas fica muito mais difícil. Às vezes, meu esposo está trabalhando, não consegue me acompanhar em consulta, eu tenho que ir só. E conectado é muito mais difícil, né? Com ele conectado. É uma atenção redobrada que a gente tem que ter. E isso acaba dificultando, né? Não ter uma pessoa para contar. Chamar alguém para vir em casa, para dar uma olhada nele e tudo mais, a gente não tem. Mas e a festinha que rolou aí? O pessoal veio do Rio Grande do Norte? Não vieram dessa vez, infelizmente. Mas se Deus quiser, ano que vem, ou eles vêm para cá, ou a gente vai lá. Já quero ir lá com o Caleb, aproveitar que a gente agora tem as bolsas Multi e a Outcare, pra ir dar um passeio lá no Rio Grande do Norte. Você tá com saudade de casa? Eu sinto falta de casa, olha. Apesar de estar no Brasil, São Paulo é bem diferente lá do Rio Grande do Norte, as pessoas, as comidas. E a gente sente falta da família, né? A gente sente falta de ter uma proximidade mais íntima com nossos familiares. E também sinto falta da comida, não vou mentir. Eu também não gosto muito da comida aqui de São Paulo. E como que tem sido a relação de vocês com a equipe, né? Porque acaba que você cria um vínculo aqui, né? Sim, verdade. A nossa relação com a equipe é bem tranquila. Bem tranquila. A gente tem uma confidencialidade grande. Tudo relacionado a Caleb, eles estão sempre atentos. A gente sempre mantém contato quando precisa. E é super tranquila. A equipe é super tranquila. A equipe é muito amorosa, muito cuidadosa. Nós temos um imenso carinho por eles, porque a gente percebe a dedicação deles, né, pelo nosso filho. Uhum. E a intervenção no Caleb é feita assim, tem um pediatra, tem terapeuta ocupacional, como que é? Que é a proposta de tratamento dele, né? Assim, são só médicos, é uma equipe multi, como que é? Temos uma gastros, pediatras acompanhando ele, também tem nutricionistas e tem psicólogo. Psicólogo também. Também. Então, assim, tem uma equipe bem legal. E como que tem sido, assim, como que foi adaptar, né, numa outra cidade, numa outra realidade, num contexto completamente diferente? Olha, foi bem difícil, porque quando a gente chegou aqui, Caleb estava internado, né, ele estava no hospital, e a gente não sabia, primeiro, onde morar. Não sabíamos e muitas pessoas não sabiam nos ajudar a encontrar um local para morar. Então, a gente passou mais ou menos um mês morando numa pousada perto do hospital e depois a gente alugou um canto por perto. Aí depois a gente disse, não, gente, vamos ter que se estabelecer quando Caleb foi para casa num lugar melhor. E aí começou a nossa jornada e a gente não trouxe nada, não trouxe mobília. O que a gente trouxe foi roupa e só. Trouxe roupa e só. Então, a gente teve que começar tudo do zero mesmo, tudo de novo. E contando com a criança, né, com necessidades especiais. Esse detalhe a mais, né? É um detalhe muito importante, né? Assim, que muda a realidade, o contexto, né, da rotina. Sim. Mas, e os momentos de diversões, assim, com o Caleb, assim, eu vi que esses dias ele tava tomando banho de piscina, com o pezinho na piscina. Sim, ele adora a água, só que por causa do catéter, né, ele não pode ficar muito tempo, e nunca entrou também, pode molhar os pezinhos. Mas assim, ele adora ir em parque. Um dia desse a gente foi lá no CTN, né, no Centro de Tradições Nordestinas aqui de São Paulo, e ele adorou, andou nos parquezinhos que tinha lá. E ele adora, ele é uma alma livre. Ama passear, ama conhecer novos cantos. E a gente gosta de proporcionar esses momentos para ele. Porque a gente sabe que isso é importante para o desenvolvimento dele. Ele passou 10 meses internado. E agora é o momento dele curtir e de conhecer a vida.
né? Quando ele tá internado, ele estava limitado às paredes do hospital, né? A zero estímulos, né? Que o hospital é bem um ambiente meio triste. E quando ele veio para casa, foi como se ele tivesse nascido outra vez. E agora ele tá descobrindo o mundo. E eu acho importante você trazer tudo isso, né? Porque, assim, a gente tem uma... a gente não, né? Geralmente as pessoas pensam que uma pessoa que tem uma alimentação diferenciada que leva 16 horas, como a do Caleb, né? Às vezes essas pessoas não têm uma restrição de, tipo, assim, eles acham que essa pessoa não sai de casa, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse contexto da realidade, né? De que o Caleb, ele também, em algum aspecto, pode vivenciar coisas que uma criança que não tem nenhuma doença crônica pode vivenciar, né? Sim, é muito importante. Uma vez, inclusive trazendo esse assunto, que eu gosto de falar disso, eu postei, né, que Caleb utilizava uma nutrição venosa, como eram os cuidados com ele, e uma pessoa me perguntou assim, Ivana, e vale a pena viver assim? Vale a pena viver assim? Porque ele usa uma nutrição venosa por 16 horas. E eu fiquei pensando, sim, e as outras 8 horas que ele tem livre, né? Eh, Vale a pena, é claro que vale a pena viver assim, porque apesar de ele estar conectado na nutrição venosa, ele consegue aproveitar a vida. Ele consegue ler, brincar, fazer tudo que quer. Eu acho que é uma das ideias do Chronic Pod, né? É trazer a conscientização e Sim, trazer informação a respeito do assunto, porque, assim, esse mundo de doenças crônicas é muito terra de ninguém, né? é Tipo assim, isso. é um contexto em que, às vezes, as pessoas, aquilo tá tão distante da realidade deles, que eles não têm pudores e nem noção das coisas que eles comentam, ou que eles falam, e que acabam agredindo as pessoas, né? Sim, infelizmente, a gente acaba recebendo algumas mensagens assim das pessoas que não têm consciência, né, do que é viver com uma criança que tem uma doença crônica. E que uma doença crônica não é o fim do mundo, né? Que a doença crônica não é, como é que eu posso dizer? A doença crônica não é a pessoa, né? A pessoa é muito mais do que a doença crônica e que aquilo não é um fim em si mesmo. E que ela pode viver, ela pode experimentar e ela pode ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que não tem nada, né? Basicamente. É isso que as pessoas não conseguem entender muitas vezes. É um contexto, é uma das questões que a gente quer mesmo trazer nesse contexto de conscientização mesmo, é sobre isso, né? De que um diagnóstico não te define, né? Isso. O diagnóstico não te define. Aquilo ali, a vida é muito mais além do que aquele simples diagnóstico. E quais são os planos daqui pra frente, assim? Assim, eu ainda não vou mentir pra você que eu ainda não tô 100% adaptada a São Paulo. Mas por causa do tratamento de Caleb, especificamente aqui, no momento a gente não pode voltar para o Rio Grande do Norte. Não posso me dar o luxo de querer voltar e colocar a vida dele em risco. Então, os planos é continuar aqui por São Paulo, se estabelecer, né, conquistar nossas coisinhas e criar nossa nova vida aqui mesmo. Até que um dia a equipe diga assim, vocês podem voltar lá no Rio Grande do Norte. E a gente vai correndo. Ô, saudade da terra. A gente tem saudade demais da família. A gente tem que começar a lutar por instituição de centros de atendimentos em vários estados, né? A grande questão da gente trazer a visibilidade para doenças crônicas, doenças raras e tudo mais, é a possibilidade de ampliar esse atendimento, né, para outros estados, enfim, para que a gente não precise vir para São Paulo para receber o atendimento adequado, né? Sim, porque infelizmente o que a gente nota é que se concentra muito aqui, né? A medicina daqui de São Paulo é diferente da medicina dos extremos do país, né? Isso é algo notório. Então, assim, eu queria muito, né, que se expandisse, né, que nem você falou, se expandisse, né, os centros de reabilitação intestinal e que chegasse a mais crianças, porque infelizmente, por ter poucos centros e estarem concentrados aqui no meio do país, basicamente, no centro do país, muitas crianças sofrem sem o atendimento. Muitas crianças sofrem sem conseguir sequer o tratamento. Muitas acabam até falecendo nas filas de espera, porque a demanda é tão alta que os centros de referência não dão conta. Então, assim, expandir seria, né, mais do que necessário para atender a demanda, né, para essas doenças crônicas e que
precisam de um tratamento específico e especializado, né? Que precisam de um tratamento que você não consegue em qualquer hospital, que você não consegue em qualquer cidade. E você sentiu muita diferença, assim, dos atendimentos, comparando o Rio Grande do Norte com São Paulo, assim, como que... Olha, até questão de exame, lá do Rio Grande do Norte, tipo o genoma. O exame veio pra cá, pra São Paulo, pra conseguir ter o diagnóstico. Já uma família que a gente conhece, que tem o mesmo diagnóstico de Caleb, em poucas semanas eles conseguiram o resultado. A criança era bem mais nova do que Caleb, e em poucas semanas eles tiveram acesso ao resultado o diagnóstico, né? Porque eles eram daqui de São Paulo. Porque eles eram daqui de São Paulo. Do contrário da gente, que para conseguir... É claro que tem meios mais rápidos, com certeza, mas a maioria vem para cá, para São Paulo. Então, até isso é diferenciado. Basicamente, tudo se concentra aqui, né? Pelo que a gente pode perceber. E lá a gente percebe também, lá no Rio Grande do Norte, que falta um pouco mais de conhecimento acerca de algumas doenças. E lá tem muita doença rara. Então, assim, inclusive, na minha região, existiram outras 2 crianças com a mesma doença de Caleb, na mesma cidade que a gente. Só que essas crianças não conseguiram o diagnóstico. Não, acabaram falecendo, não conseguiram o diagnóstico, e ficou por isso mesmo. Aí acabou surgindo Caleb, conseguiu o diagnóstico, graças a Deus, e hoje está vivo e recebendo um tratamento. Mas se fosse algo que estivesse mais avançado, né, mais evoluído, talvez mais crianças tivessem, né, tido a oportunidade de viver. De novo, né, aquela questão, né, as doenças crônicas em geral, assim, elas, de alguma forma algumas delas, né, a maioria delas precisam de centros especializados, né, o centro especializado traz uma qualidade de vida que é muito diferenciada comparada ao contexto de um lugar que não tem estrutura e nem capacitação adequada para o atendimento desses pacientes, né? Sim. E quem dera a gente ainda conseguir trazer e expandir esses centros, sim, né, para vários estados, né? Isso não só pelo Caleb, mas por vários Calebs, né? Vários, exatamente. Mas tem alguma coisa, assim, que você queira dizer? Tipo, não sei, que você tenha vontade de falar? Quando eu criei o Instagram de Caleb, eu queria, com o mesmo propósito que você criou o podcast, que a doença de Caleb chegasse a mais pessoas, o conhecimento da doença de Caleb chegasse a mais pessoas, como de outras doenças raras. E com isso a gente acabou alcançando muitas vidas, ajudando muitas famílias. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de estar aqui conversando com você e podendo estar expandindo mais ainda esse conhecimento para que mais famílias possam, né, chegar ao diagnóstico, conseguir ajudar seu filho, conseguir ter qualidade de vida. E se a gente conseguiu, né, não posso dizer que é um milagre, né, mas é graças a Deus, senão a gente estaria em outra situação. Então, assim, eu fico muito feliz que as nossas redes sociais estejam chegando a mais pessoas, que o conhecimento da doença de Caleb, né, sobre a doença de Caleb esteja chegando a mais pessoas e que isso esteja ajudando mais famílias. Também até conhecerem mais sobre doenças crônicas e que pacientes crônicos, né, podem viver, podem estudar, podem ter uma vida como qualquer outra e podem fazer o que quiser porque a doença não os define. É um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Eu quero te agradecer, Rebeca, por se disponibilizar, participar da entrevista, enfim, do podcast. Eu agradeço. E quero te agradecer por você lutar diariamente, né? Não só pelo Caleb, mas pela conscientização. Esse processo é muito importante. Eu acho que quando todos nós nos unirmos, a transformação é maior, né? Sim. E quero agradecer você, espectador, né, por mais uma vez compartilhar desse momento com a gente, né? E te pedir, siga o nosso canal, compartilhe o conteúdo e clique aí no sininho. Obrigada.